Oi. Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão, minha irmã. As crianças estão liberadas. Crianças que já foram, né? Mas as crianças que sobraram, tem uma salinha maravilhosa lá, da parte de Deus. E professores aí, bem calibrados, né? No Espírito, para trazer as verdades do Senhor para nós. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos fez. Obrigado por este lugar em que nós podemos estar aqui junto com os meus irmãos, ouvir a Tua palavra, receber do Teu Espírito. Nós declaramos nesta hora que todas as vozes de preocupação ou vozes que não são do Teu Espírito, elas não têm espaço nesse lugar. Nós declaramos que a boa semente, ela cairá, será lançada sobre os corações, e ela trará frutos de 100 por 1. Amém. Ela trará frutos, ela frutificará sobre os corações. Eu declaro, Deus, que nessa noite, nenhuma voz maligna, nenhum intento das trevas é suficiente ou capaz de roubar a semente que é a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, que maravilhosa celebração à noite, tá? Eu estou assim gostando bastante. Encontrei com o Reinaldo aqui na entrada. O Reinaldo está lá, diz o Reinaldo, mesma coisa. Como é gostoso, né? Agradável, final de tarde, a gente está se reunindo. E eu imagino que os irmãos aqui que vinham de manhã estão vindo à noite, estão indo para a praia, né? Estão indo para a praia de dia, às vezes aproveitando um pouco. E nós tivemos esse privilégio de ir aqui. Nós moramos numa cidade abençoada, né? Com muitas belezas, a gente pode olhar para tudo isso, e sem dúvida a gente olha para isso e a gente não tem como não olhar, pensar em Deus, né? Dizer: Deus, maravilhoso és Tu, olha a perfeição de tudo que foi criado, né? Ainda que isso seja insuficiente para revelar Ele próprio, mas isso é obra dEle, e nós louvamos e agradecemos, né? Quando Ele criou todas as coisas, a gente fica pensando, né? Eu fico pensando, quando Deus criou todas as coisas, quando a palavra dEle veio sobre o caos, veio sobre tudo aquilo que existia, não existia nada, né? Mas o caos que tinha sobre a terra, a palavra de Deus foi liberada. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: seja criado o sol, a lua, que as águas separem e apareça o firmamento, que então apareça a terra seca no lugar onde tem, né? Ao invés de só mar, que apareça a terra seca. Aí Deus vai falando, então, que se criem as árvores com semente, como a gente falou semana passada, as árvores frutíferas, as árvores boas. Eu creio, não tenha sombra de dúvida, que o Senhor criou todas essas árvores para alimentar, né, a criação, mas para a gente olhar e contemplar, né, árvores, espécies, para a gente olhar, para a gente ter prazer naquilo, para a gente estar junto. E Ele foi criando as coisas, né? Ele foi criando os pássaros, criou todos os seres que nós conhecemos. Deus, com a Sua palavra, Ele foi criando. Isso é uma narrativa lá de Gênesis, lá do começo, né, dos primórdios. E num determinado momento, Ele diz: está faltando alguma coisa, né? Vou criar o ser humano. E Ele cria o primeiro ser humano ali. Ele cria do pó da terra, Adão. Vamos ler um trechinho aqui de Gênesis 2, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver se eu vou ficar aqui, eu vou ficar na frente? Não, né? Nossa equipe já posicionou. Eu vou ler aqui no meu, Gênesis 2, do versículo 4 em diante. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar, para cultivar essa terra. Olha que interessante, um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente.
Deus criou todas as coisas perfeitas, um lugar em que as coisas nasceram prontas, as árvores vieram ali com frutos, os animais já nasceram, o homem, Deus colocou o homem ali, perfeição, soprou sobre ele fôlego de vida, nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. Vou precisar de 3 homens maravilhosos aqui, os 3 estão aqui, foi tudo combinado. O homem, primeiro fica Deus aqui, né? Deus é maior, vamos cá. O homem foi criado do pó da terra, está aqui do meu lado direito, e sobre ele foi soprado o fôlego de vida. E eles se uniram aqui, pega os bracinhos aqui, não, assim ó. Se uniram aqui e passou a ser alma vivente. Aonde esse homem vivia era no jardim que Deus criou, o jardim que Deus colocou perfeita todas as coisas. E o próprio Deus passeava pelo jardim e se relacionava com esse homem criado. Então, junta aqui, Deus. Junta no bracinho igual aqui, ó, Deus, faz favor. Obrigado. Então assim, ó, essa relação aqui, ela acontecia no jardim. O homem, alma vivente, tinha Deus se relacionando com ele. Muito obrigado. Segunda parte é depois. Tinha Deus se relacionando com ele. O homem foi colocado diante de uma obra, uma criação perfeita. Foi feito de uma forma para que governasse e se relacionasse de forma perfeita. Mas aí, todos provavelmente já ouviram, aconteceu a queda do homem. Nós vamos ler Gênesis 3, o versículo 8, para relatar esse pontinho. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Isso logo depois, né, que aconteceu ali o episódio da serpente, já deve ter ouvido, né? A serpente veio, enganou Eva, falou: Eva, não era para comer do determinado fruto de uma árvore, mas não é bem assim, Eva, você pode comer, você pode ir lá pegar, quando você comer, seus olhos vão se abrir. Eva foi lá e comeu. Não bastasse isso, né? Diga-se de passagem, Eva deu de provar ao seu marido Adão, naquele momento. E aí quando os dois comeram, nesse momento, o pecado entrou na humanidade, entrou na raça humana. E aí, nesse relato que nós lemos agora, foi o primeiro momento que Deus veio, após isso acontecer, no passeio dele lá pelo jardim. Deus estava passeando pelo jardim. E a primeira palavra que Deus pergunta para o homem é: onde estás? Não aquilo que você fez. Homem, o que você fez? Não, Deus falou: onde você está? Se você andar um pouquinho no texto e pensar um pouquinho do que aconteceu depois teve o relato de Abel e Caim. Abel e Caim, filho de Adão e Eva, teve ali o primeiro assassinato, né, da palavra. Caim matou Abel. E Deus também pergunta isso: Caim, aonde está Abel? Antes de perguntar o que fez. Então Deus está, não só com o momento que Ele cria todas as coisas, no momento que Ele coloca o homem num lugar, no momento em que esse lugar que é perfeito, é lugar de relacionamento do homem, alma vivente, com Deus, Deus está falando alguma coisa sobre um lugar. No primeiro momento em que a queda acontece, Deus pergunta: Adão, onde você está? No outro texto que a gente não vai ler de Caim e Abel, ele também pergunta: onde você está? Aí, a gente vai para avançar um pouquinho, eu vou parafrasear essa história. Depois desse diálogo, Deus chega: o que aconteceu, né? Onde você está? E Adão falou: olha, eu estava nu, vi que Deus estava vindo, eu me escondi. E Deus falou: você não tinha noção de que era estar nu antes, então você comeu do fruto que não era para comer. E ele falou: mas foi a mulher que me deu. Aí Deus fala o seguinte: mulher, o que aconteceu? Mulher falou: foi a serpente.
E aí Deus começa as declarações: serpente, maldita és tu entre os animais selvagens, rastejarás com o seu ventre pelo chão, comerás do pó da terra. Depois o homem fala para a mulher que as dores de parto seriam multiplicadas sobre a vida da mulher. E aí chega num determinado ponto que Deus chega e fala para o homem o seguinte, a parte do homem, né? Homem, maldita é a terra por tua causa, porque isso aconteceu. Maldita é a terra porque isso aconteceu. Aí, logo adiante, Deus diz o seguinte: eles não podem mais permanecer nesse lugar. Esse lugar de perfeição em que eles viviam, e que tinha todas essas coisas, eles não podem acontecer. Então, por causa disso, comerás o pão com o suor do teu rosto, a terra do campo produzirá abrolhos, produzirá espinhos. Vai ser diferente, Adão, a partir de agora. Porque essa, não precisa vir agora, mas essa relação de alma vivente com Deus, ela foi separada. E a partir de agora, o homem passou a viver fora do jardim, fora de um lugar com perfeição, fora de um lugar onde ele pegava e comia, fora de um lugar em que ele não dependia da chuva, mas o vapor subia da terra e regava todas as coisas. Note, o homem se relacionava com Deus, mas ele não dependia de algo que vinha de cima, porque ele estava com o próprio Deus. A partir do momento que o homem se afasta de Deus nesse pecado, ele passa a depender de uma coisa, já que ele comeria do quê? Das ervas do campo, do que ele produzisse. Ele passaria a depender da chuva. A chuva tinha que cair sobre a terra onde ele estava, porque o lugar onde ele deixou de habitar, esse lugar em que subia o vapor, que por si só continha as condições ideais de crescimento, as condições ideais de produção, as condições ideais de vida, ele não fazia mais parte do contexto do homem. Esse é o contexto da humanidade. A humanidade começou aí. Mas Deus, como você já ouviu, nós pregamos outras vezes, Deus, desde aquele momento, já tinha um plano para toda a humanidade. E todas as coisas que você lê, elas já apontam para este plano. Então, quando Deus sabe que a alma vivente deste homem andaria errante sobre a terra, Ele está indicando para ele que o que ele precisa vem do alto. É a chuva que vem do alto, para que ele possa se alimentar, para que ele possa comer. Eles são expulsos desse jardim, eles estão nesse lugar em que eles precisam apartados do espiritual, porque eles são simplesmente alma vivente. E Deus indica então para o homem que ele seria dependente disso que viria de cima. E o homem começa a caminhar pela terra, toda a história você já sabe, nós já pregamos aqui, eu vou encurtar esse caminho. Mas o homem por si só, a humanidade não reunia mais condições de se aproximar até Deus. Não existiam mais essas condições. Porque Deus é espírito, e a humanidade, alma vivente. Essa condição ela foi prejudicada. Então precisava que o espiritual se unisse novamente, para que esses seres, alma viventes, andando errantes pela terra, voltassem para a natureza a qual foram criados, voltassem para um lugar. Esse lugar que nós descrevemos aqui no relato de Gênesis, você já vai entender o que se trata, mas é um lugar de condições apropriadas para o crescimento. E só é possível recriar essa comunhão, só é possível restabelecer essa condição dos três unidos com uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, se fez homem, andou por essa terra, fez milagres,
e foi para uma morte de cruz. Morreu, passou 3 dias num túmulo e ressuscitou. E agora ele vive. Agora ele vive. E até mesmo antes dele fazer todo esse processo, ele disse para nós o seguinte: eu vou, mas vocês não ficarão sós. Eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele estará com vocês todos os dias, guiando vocês por todo o caminho da verdade, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, de tudo. Colossenses capítulo 1 diz o seguinte: Ele nos resgatou, Jesus, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente em tudo tenha a supremacia. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Queridos, antes de Jesus, o homem anda errante nessa condição de alma vivente, tentando, buscando condições de voltar para aquele mesmo estado em que ele estava, onde ele tinha tudo, onde ele tinha relacionamento com Deus. Mas isso só era possível de uma forma. E eu acho que o texto que mais deixa isso claro, que mais deixa bacana, o Gabriel não leu exatamente o texto, mas leu o mesmo capítulo, é quando um homem douto de lei, entendido de todas as escrituras, mestre, chamado Nicodemos, ele, no tempo de Jesus, lá em João 3, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus já estava fazendo milagres, estava vivendo o seu ministério, e Nicodemos parte a esse encontro. E aí, esse texto de João 3, nós vamos ler agora. Ele diz o seguinte, vamos ler até o versículo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade eu te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas é necessário que nasça do Espírito, que nasça de novo. E aí, Nicodemos, não podia ser diferente. Nicodemos fala, como? E aqui eu quero que você entenda o seguinte, para tentar facilitar essa ilustração, é como você pegar uma pessoa entendida muito de um assunto, e essa pessoa ela quer uma resposta talvez ligada a esse assunto, mas a resposta não está ligada ao assunto. O que essa pessoa precisa receber e ouvir, a forma como ela precisa entender, é diferente de tudo que ela sabe. Ele sabe, porque Nicodemos ele sabia de todas as profecias. As profecias do Velho Testamento apontavam para o Jesus, apontavam para o Messias. Jesus podia muito bem sentar e conversar. Nicodemos, o que Isaías disse sobre o menino que vos nasceu, um filho que sou eu, Nicodemos. Nicodemos, a fonte de água viva, sou eu, Nicodemos. Nicodemos, isso que você está vendo, porque fala que Nicodemos se aproximou de Jesus, porque ele via os milagres, então ele já estava tendo uma visão disso.
do que estava acontecendo. Nicodemos já estava ligando as coisas. Mas note, isso que Nicodemos tinha, que do ponto de vista humano era tudo, era o quê? Insuficiente. O que Nicodemos tinha, do ponto de vista humano, todo o conhecimento, todo o entendimento era insuficiente. Por quê? Porque ele precisava nascer de novo. Foi isso que Jesus disse, você precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Por favor, volta ao nosso teatro aqui, por gentileza. Primeiro Deus, fica lá, Deus, por gentileza. Almas viventes andando sobre a terra, depois da expulsão do jardim. E aí Jesus vem, e o que Jesus faz é, ele reconcilia, ele aproxima a humanidade que não podia mais entrar nesse lugar aqui de jardim. Faz de conta que eles não estão aqui, é aqui. Eles não podiam mais entrar nesse lugar de jardim. Nesse lugar que reunia as condições apropriadas. Nesse lugar em que o vapor da água subia e regava para que as plantas dessem. Eles não podiam mais entrar. Então Deus envia Jesus. Jesus rasga o véu. E agora Jesus torna eles uma nova criatura. Todo aquele que me receber, deu-lhes o direito de se chamar de filho de Deus. Então Deus reparte com a humanidade o quê? A sua natureza espiritual. E eles são chamados agora de filho. E a humanidade, pensa nisso aqui como um ser. Corpo, alma, espírito. A humanidade passa a viver agora espiritualmente. Pode sentar. Você nasce de novo e você não é mais humano. Parece loucura isso. Você não é mais. Aquilo que você pensava antes, você não pensa mais da mesma forma. Se você foi feito filho de Deus, você recebeu de graça, no seu coração você recebeu o quê? Uma vida nova. Uma vida nova é uma nova maneira de viver. Uma vida nova não se costura à vida antiga. Deus não vinha mais e passeava. Não, agora é junto, é grudado o negócio. Agora você tem uma natureza nova. A forma como você resolvia problemas muda também. Muda também. A forma como você lê e interpreta as situações da vida mudam também. Você é um ser espiritual. Espiritual, você foi feito filho de Deus. E somente nesta condição de filho de Deus, daqueles que receberam o Espírito e deixaram de ser almas viventes para ser um Espírito vivificante, somente nesta condição é que nós podemos ouvir a voz daquele que outrora não estava mais junto conosco. Somente nessa condição, porque senão nós repousamos no contexto de Nicodemos, onde nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, vamos para uma igreja, fazemos tudo o que tinha que fazer, cumprimos as doutrinas, cumprimos as coisas e nada acontece. Se você quiser fazer um teste com isso, você pensa assim, poxa, quantas vezes eu tento uma coisa e não dá? Parece que eu faço tudo. Quer ver as pessoas que são bem organizadinhas? Já fui, sou menos agora, sou mais assim, menos. Mas organizadinho, bem organizadinho, você faz o plano, você diz, não tem como dar errado, esse plano aqui, não tem como dar errado. Pessoa de negócio, né? Pensei no financeiro, pensei no estratégico, não tem como dar errado. Aí acontece o quê? Dá errado. Dá errado. Dá errado. E aí dá errado por quê? Porque o plano foi feito nesta esfera aqui das duas pessoas. Só aqui. Não foi, você já sabe que é filho, você já recebeu, mas você não vive como três. A gente não vive, esquece. Vem aqui no domingo, se lembra. Mas aí na segunda-feira vive como dois. Faz o plano aqui como alma vivente, faz o plano do ponto de vista humano e sofre as consequências do ponto de vista humano. Que quais são? Ansiedade, não dorme, medo que vai faltar, medo que vai acabar. Por quê? Porque se lembra. Gente, e nós não estávamos lá no Éden, mas a natureza que não faz mais parte de nós, ela grita dentro das pessoas
a falta, a miséria, a morte, o desespero. Por quê? Porque estavam em um lugar em que tinha um vapor ali que subia água, que tinha fruta, que tinha comida, que tinha condições. Saíram deste lugar. Quando saíram, foram afastadas desse lugar, passaram a necessitar de algo do qual jamais conseguiriam, fazendo alguma coisa, alcançar esse lugar. Porque se conseguisse fazendo alguma coisa, Nicodemos seria o primeiro, porque conhecia tudo, se fosse por conhecimento, mas não. O cara do conhecimento, Jesus não teve nem a capacidade de sentar com ele e falar um pouco que o cara deveria entender. Efésios 2, a alma vivente teve que ser feito novo, um novo ser humano, uma nova linhagem. Você não tem mais nada a ver com a pessoa de antes que você conheceu Jesus, nada, nada. Eis que as coisas velhas ficaram todas para trás, todas para trás. Se antes você se estressava de um jeito, você não precisa mais se estressar. Se você se estressa ainda, sabe por que que é? É porque a sua alma, que governa essa esfera de duas pessoas aqui, ela se lembra do seu comportamento, de que quando lá atrás você vivia só nessa condição, você era o estressadinho, era a pessoa que resolvia as coisas desse jeito. Efésios 2, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele nos entronizou. Então quando Ele nos fez, nós recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus. O nosso espírito está alinhado com o Espírito Santo, está junto, o Espírito Santo veio morar no nosso espírito. Deus nos colocou num novo lugar, numa nova posição. Por isso que o Deus, que é o mesmo, que pergunta no Gênesis: Adão, aonde você está? De certo modo Ele olha para nós, que às vezes a gente faz o plano nessa esfera de dois, diz: meu Deus, deu tudo errado, eu estou ansioso, estou com isso, aquilo, Deus, Deus, e Deus está de novo dizendo o quê? Aonde você está? Ei, saia daí, saia desse lugar, viva como a natureza que eu compartilhei com você. Então, essas três figuras aqui, o homem, ele passa a viver assentado com Deus nas regiões celestiais. É como se a forma de viver mudou, e você tem que ver as coisas de forma diferente. Aí, eu vou puxar um pouquinho do lado aqui, porque eu vou me movimentar, tá? Assim, ó, aí pode ser já o primeiro slide. Tem alguns slides hoje, hein? Tá chique hoje o negócio. Aí assim, ó, eu trouxe algumas coisas para a gente. Eu quero que você abra o seu coração, abra o espírito no seu coração, cardia, espírito, coração. Você vai receber isso, porque é o Espírito que ministra o seu coração, não é por entendimento. Aí eu me preocupava um pouco, né? Dizia assim: Deus, mas como isso, né? Como que as pessoas enxergam? Já vou traduzir para vocês isso daqui. Mas aí, essa aqui foi só a introdução, tá? Nós vamos trabalhar o texto agora, em que primeiro lugar em que os discípulos de Jesus, andando com Jesus falava em parábolas, né? É uma parábola de um jeito, uma parábola de outro. Quem assiste The Chosen aqui, né? Boa, gostoso de assistir, né? Bacana, não tem nada. Vai ligar um jornal para quê? Liga o The Chosen lá, assiste de novo, maravilhoso. Aí você está vendo os caras lá, e os caras de repente boiando, e diz assim: mestre, não entendi, né? A palavra, mestre. E aí um dos primeiros relatos da Bíblia, você vai ver uma parábola, nós já vamos falar sobre ela. Tem uma determinada parábola, uma das primeiras, que eles dizem assim: nós não entendemos. E Jesus, na sua maravilhosa graça, Ele explica a parábola, um por um. Mas Ele cita também Isaías, uma profecia que diz assim: eu falo em parábolas para que, olhando, não enxerguem, ouvindo, não ouçam. O que Deus está querendo dizer com isso daqui? Nós, antes do Espírito Santo, tá? Nós, parábola,
botei uma casa aqui, porque a parábola é uma história do contexto, do cotidiano contada para exemplificar um tesouro. Então, por detrás de cada parábola, de cada ensinamento dessa forma de Jesus, havia um tesouro que Jesus queria comunicar. Jesus não estava falando daquilo. Se você pegar a própria multiplicação dos pães, que depois que passou o tempo ali, os discípulos estavam preocupados, meu Deus, será que ele está falando de pães? É o fermento, cuidado com os fermentos dos fariseus e tal. E Jesus diz, meu Deus, vocês não entenderam ainda que eu não estava falando sobre pão? Pão, era outra coisa que eu estava falando. Quando, aqui faltou, né? Mas acho que eu configurei errado, mas depois eu falo. Quando você não tem, quando você está olhando com a sua ótica natural, você não enxerga o tesouro, você enxerga só o contexto aqui, natural, a parábola, o contexto natural que está sendo falado. Para você enxergar esse tesouro aqui, você precisa de um óculos, que está aqui o desenho, pensa que tem um óculos, tá? Que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que você chegue até esse tesouro conectado. Por quê? Porque Jesus está falando verdades espirituais para pessoas espirituais. Ele não está falando para pessoas naturais, ele está usando parábolas. Então você pode até devagar um pouco, ou avançar um pouco na ideia e pensar comigo, por que tantas vezes as pessoas, cada uma enxerga do seu ponto de vista, e uma diz, não, estou vendo uma porta, estou vendo uma janela, ou eu vejo de um jeito, ou eu vejo assim, ou eu vejo assado. Só há um jeito de receber, só há um caminho, só há uma verdade, só há um Espírito, só há um corpo de Cristo, só há uma noiva. E é o Espírito que nos possibilita enxergar além da própria parábola, a nos levar a esse conhecimento, a nos levar a esse entendimento. Então, nós não aprendemos mais por comparação. A forma antiga de aprender, como a escola, você vai lá e estuda, mas nós aprendemos por revelação. Então, se você está sentado aqui nessa noite, e você está dizendo, André, não estou entendendo nada, ou não estou entendendo, né? Estou entendendo parcialmente, algo assim, você nem tem que se fazer essa pergunta. Mas você, como um ser espiritual, você tem que dizer, eu recebo no Espírito Santo. Quem quiser agora, repete comigo, eu recebo. E você recebe no Espírito. Você diz, não, eu creio, eu recebo isso daqui. E isso lhe é imputado por revelação. E você passa a entender as coisas de um modo diferente. Você passa a entender as coisas de uma matriz em que você, né, de um formato em que você agora é espiritual e não mais natural. Não mais natural. Então, somos espirituais, amém? E agora nós vamos para a parábola. Vamos começar a falar um pouquinho do que a gente tem de hoje. Nem estou olhando direitinho o tempo, né? Mas temos bastante tempo. Vamos para Lucas 8. Temos uma parábola aqui que é dita a parábola do semeador, tá? E essa parábola é maravilhosa, né? Ela aparece nos relatos do Evangelho de Mateus, ela aparece nos relatos do Evangelho de Marcos, e ela aparece nos relatos de Lucas. Lucas é o que nós vamos usar hoje, mas a gente vai mesclar um pouquinho cada um deles. Nossa, Andrei, aparece nos 3, é isso aí. Vou aproveitar até para dar o recado, né? Daqui uns dias nós estamos lançando a Escola da Domo. Você vai entender um pouco mais sobre por que essas coisas acontecem. Você vai entender que os evangelhos, quando o Mateus, Marcos e Lucas, inclusive são ditos evangelhos sinóticos, escritos sobre a mesma ótica, sobre a mesma visão, ou seja, constam neles textos que são iguais, correlatos, cada um escrito de uma visão ali, de vida de cada um deles e para um determinado público, né, que foi escrito. Então, esses porquês aí vão vir na escola, hein? Se fosse você, já corria com isso. Mas essa parábola está nos 3 evangelhos. Nós vamos ler ela aqui rapidinho, aqui em Lucas 8, para contextualizar. E ocorreu
que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu no caminho, foi pisoteada, e as aves dos céus a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Tá? Essa é a versão King James, mas a João Ferreira de Almeida fala caiu sobre a pedra. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. Pô, Jesus que mal, né? Não, Jesus está dizendo, recebam o Espírito Santo. Ele vai mostrar para vocês tudo isso daqui. E aqui nesse relato, ele traz para nós 4 cenários em que este semeador sai a semear. Esses 4 cenários que nós vamos mostrar aqui, são eles: o caminho, o terreno rochoso, o terreno espinhoso e o terreno bom. De cara, aqui, e ele fala um pouquinho de cada um deles e depois ele explica, nós vamos ler a explicação de cada um deles. Mas o que diferencia esse daqui dos outros 3, é que isso daqui não é um terreno. Você tem 3 lugares com terreno, mas o primeiro não é terreno. O primeiro lugar não é terreno. E a explicação de Jesus, e aí o primeiro versículo, o próximo, nós vamos ler de novo. Aqui é a parábola, o lado de lá é a explicação. Vamos ler eles juntos e conversar. Eis que um semeador saiu a semear, estou lendo novamente, enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves dos céus a devoraram. E aí, na explicação de Jesus, que a gente não leu ela corrida, mas ela está na sequência do texto, Jesus explica essa parte. Ele diz que a semente desse semeador é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e sejam salvos. Por que o diabo tira a palavra? O diabo tira a palavra porque não se trata de um terreno, não se trata de um lugar onde a palavra tem capacidade de penetrar. Pensa comigo, aqui você tem a alma vivente, corpo e a alma, apenas. Quando uma verdade espiritual vem, não entra, é incompreensível isso daqui. É o debate de Jesus com Nicodemos. Não tem como uma pessoa receber o reino de Deus sem ela nascer de novo, nascer do Espírito. Não tem como uma palavra germinar onde não há terreno. Não se germina onde não há terreno. Aonde que as coisas no começo foram feitas? Vamos lembrar do texto lá do começo. Nós estávamos no Éden, né? A humanidade foi feita no Éden. Havia uma perfeição no jardim. Adão precisava? Não precisava muita coisa lá não. Por quê? Porque vinha inclusive uma nuvem, regava aquela terra, as condições existiam. Tinha o quê? Tinha terreno. Por quê? Porque a alma vivente, ela se relacionava com Deus. Então a palavra, a semente da parábola, que é a palavra, ela não vai encontrar um terreno, porque não existe, ela é espírito, a palavra é espírito. Como que ela vai se relacionar com uma alma? Então precisa ter um espírito. É por isso que Satanás vem e rouba.
E aqui nós temos duas perspectivas. A perspectiva do semeador e a do semeado. Aqui nós não temos nenhum semeado, eu imagino, né? Mas o semeado é aquele que ainda não aceitou Jesus. O semeado é aquele que precisa, é para receber? Jesus, eu recebo você. No meu coração eu te aceito, eu recebo você. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, que automaticamente se constituiu o quê? Um terreno. Você passou a ser um espiritual. Você nasceu de novo. Eis que se fizeram novas todas as coisas. O relato, esse aqui é o relato de Lucas. E aqui eu vou dando algumas coisas para a escola, tá? Em Mateus, ele deixa mais claro o seguinte, porque ele diz assim, na explicação de Mateus, que a palavra, o semeador, ele semeou a palavra, sabe aonde na explicação? No coração. O semeador semeou a palavra no coração. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, não precisa colocar, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Então, a perspectiva do semeador aqui é o seguinte: nós continuamos pregando. Nós pregamos verdades espirituais e declaramos, receba Cristo Jesus. E nós declaramos de um ponto de vista espiritual. Nós lançamos a semente aonde ela precisa ser lançada? No coração. E aqui nós oramos, como igreja, como semeadores, como aqueles que fazem, está lá no contexto do seu grupo familiar. Nós declaramos, Senhor, estou falando de Jesus para alguém, estou falando, eu vou orar sim, eu vou dizer, Satanás, eu te repreendo agora. A semente que está lançada no coração, ela vai germinar, ela vai se constituir um terreno naquele lugar. Essa semente vai germinar, vai cair e vai germinar. Por quê? Para que, crendo, sejam salvos. Esse é o propósito da primeira parábola, da primeira parte da parábola. Salvação é a perspectiva do semeado. Eu preciso de um terreno. As pessoas precisam de terreno. Caso contrário, elas continuam se relacionando e dizendo, não, mas igreja não dá certo, fui num lado, fui no outro, não. E aqui não é igreja, aqui é terreno, é isso aqui, Jesus, eu recebo você. E o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí você tem um terreno. Aí você tem um terreno no seu coração para você receber as verdades. Vamos para o segundo, terreno rochoso. Então, nós falamos do caminho. Este aqui precisa se tornar terreno. O terreno rochoso já é terreno. Então nós estamos falando com alguém que já recebeu Cristo Jesus. Por favor, a parábola é a explicação. Outra, falando do semeador, caiu sobre a pedra. E nascida secou-se, porque não havia umidade. A explicação: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. O mesmo texto também em Mateus, eu vou pegar só uma explicação, que aqui ele fala que caiu sobre a terra. Mateus diz que caiu sobre uma fina camada de terra. Uma fina camada de terra. Quem está recebendo essa palavra, já tem um terreno. A palavra que está sendo lançada, já tem um terreno. Mas ela está sendo lançada sobre a pedra. Um terreno com pouca terra, ele significa, e com pedra, significa que existem ainda outras coisas que competem com essa posição, com esse entendimento da posição em que você foi colocado. A pedra, por exemplo, na palavra, ela indica a lei. A lei foi escrita na pedra. Então toda pessoa que pela lei tenta se justificar, ou que pela lei tenta fazer para alcançar, ou que pelo método da lei tenta fazer para se tornar merecedor, ela até recebe a palavra,
porque ela já recebeu a Jesus. Ela é um filho, mas ela está tentando subir naquele lugar de forma errada. Na realidade, ela já está naquele lugar e está vivendo aqui embaixo um embaraço. Está vivendo de um formato que não é o formato que ela tem para viver. Por quê? Porque a palavra cai, a pessoa recebe, mas o que acontece de repente se esvai, sai pelos dedos. E você passa, e assim a pessoa recebe, vive um pouquinho, e depois passa a fazer as mesmas coisas. Daí volta, vive um pouquinho, passa a fazer as mesmas coisas. Volta. Aí a pessoa diz, não, conferência, vou. Conferência, só na conferência. Passa os meses da conferência, como se o véu, como é que é, a glória, né, de Moisés ia se esvaecendo, né, assim, desvanecendo, saindo a glória, né, ela ia saindo. Por quê? Porque era limitada. E aí essa pessoa busca de novo, ela brota essa semente, ela nasce, mas depois ela seca. Agora Lucas traz um relato importante, porque não havia o quê? Umidade. Porque não havia umidade. Essas duas pessoas aqui, as almas viventes expulsas do jardim, elas tinham que trabalhar e buscar, elas dependiam do quê? Do quê? Da chuva, elas dependiam de algo de cima. Essa pessoa que está recebendo o terreno rochoso, ela já recebeu Jesus, ela já foi colocada nas regiões celestiais, mas sabe como que ela vive? Porque falta umidade, ela vive como se ela dependesse de chuva. Ela vive como se dependesse de chuva. Não depende mais de chuva. Por quê? Qual que era a condição inicial do jardim? Um vapor subia e regava a terra. A condição estava no próprio lugar, no próprio jardim. Aonde que nós estamos assentados? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Da onde que nós falamos a respeito das coisas? Deste lugar que Jesus nos colocou. Amém? A perspectiva do semeador, nesse caso, do terreno rochoso, não é uma perspectiva. Semeador, vocês me entendem que é nós como aqueles que falam a palavra. Então, se o terreno rochoso indica um outro irmão, nós vamos compartilhar da palavra, nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E aí, um parênteses aqui. Não tem como um ser espiritual... Como que um ser espiritual, né? Como que uma pessoa feita de novo, que pegou e inverteu a matriz, não é mais uma pessoa que pensa como uma pessoa do mundo, uma pessoa que era uma alma vivente, ela é espírito agora. Como que essa pessoa, ela se reúne para um churrasco com alguém, ou ela vai numa casa de alguém, comer alguma coisa, e ela fala das coisas de antes? Isso é basicamente igual ao povo no deserto, que recebia as coisas dos céus, e dizia, meu Deus, mas no Egito era melhor. Meu Deus, mas a comida do Egito era bem melhor. Gente, não, nós vamos falar de Deus, nós vamos falar do lugar em que nós estamos. Nós vamos nos reunir com um churrasco, nós vamos encontrar num café, nós vamos dizer, ei, recebi um versículo de manhã lá que falou muito comigo. Glória a Deus. Olha isso aqui da palavra. Você vai se encontrar lá numa outra cidade com alguém, vai dizer, escuta aqui, numa praça lá, Marcelão, vai pegar num banco, vai escrever no chão assim, diz, olha aqui, eu vou fazer, né, um diagrama, um negócio para a gente aprender melhor. É sobre isso. Oséias 6:3, eu não coloquei aí, mas não tem problema, eu leio aqui, lá do Velho Testamento, o profeta Oséias. Ele fala justamente aquilo que na perspectiva do semeador, nós precisamos combater, porque nesse lugar de terreno, nós não precisamos orar para Satanás arrancar a semente, não é Satanás, mas a própria pessoa que deixa de viver num lugar, ela está escolhendo fazer com que a semente não germine, na vida dela. A questão é falta de umidade. Oséias 6:3 diz o seguinte: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, como a alvorada, é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia.
que rega a terra. Na palavra você vai ver muito as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então eles tinham um tempo de colheita, existiam chuvas que caíam costumeiramente sobre o período em que as sementes da agricultura eram lançadas, e chuvas que caíam mais para o final, quando amadurecia. A chuva serôdia é a chuva do final. E sabe o que essa palavra significa? A chuva serôdia significa a chuva que amadurece os cereais. Então a questão do terreno rochoso não é Satanás, ela é uma questão de amadurecimento, ela é uma questão de conhecimento. Tudo aquilo que te limita, você vai até onde o teu conhecimento te leva. Conhecimento o quê? Conhecimento natural, compartilhado, Nicodemos? Não. Conhecimento revelado, o Espírito, aquilo que o Espírito traz. O terreno rochoso é o terreno do ser espiritual, querendo se justificar pela lei e vivendo sem compreender a sua realidade espiritual. Esse é o terreno rochoso. Vamos avançar. Terreno espinhoso agora. Então, falamos do caminho, falamos do terreno rochoso, vamos falar do terreno espinhoso. Na parábola, em Lucas, ele diz o seguinte: outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram as plantas. Na explicação, logo adiante do texto, não estou inventando isso daqui, pelo amor de Deus, você lê depois Lucas 8 inteiro, tá? Tem a explicação que Jesus mesmo passou, logo à frente. As que caíram entre o espinho, falando da semente, significa os que ouvem. Todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Amadurecer. Outra versão aqui de Lucas 8,14, diz o seguinte: as que caíram entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com a riqueza, com o deleite da vida. E essa tradução diz que os frutos não chegam a amadurecer. Novamente, é um terreno, são pessoas espirituais, recebendo uma semente, recebendo uma palavra. Mas nesse terreno existem espinhos, e na explicação Jesus disse que esses espinhos são todas essas questões ligadas às ansiedades, à riqueza, os prazeres pela vida. E essa semente, ela lançada nesse terreno, ela cresce, olha aqui ó, mas junto com ela crescem os espinhos. Então ela germina, ela encontra um lugar, mas os espinhos que estão junto, eles crescem ao mesmo tempo. O que acontece nesse cenário? É que o fruto dessa semente, ele não amadurece. E se um fruto não amadurece, ele frutifica, mas não serve para amadurecer, não está maduro, não está bom, não é próprio para comer, não serve como alimento. Não serve como alimento. Então, cuidado, vou ler a outra versão aqui, os cuidados, a versão fala, as riquezas, o deleite da vida, soa às vezes até como bom, né? Pô, sou uma pessoa cheia de cuidados, então eu administro tudo com muita, né, com muito zelo, eu me deleito lá em todas as coisas, eu busco isso. Mas este lugar facilmente pode conduzir as pessoas que são os terrenos a lembrar que são terrenos, a lembrar que são filhos, mas a inverter. No dia seguinte elas estão preocupadas, elas estão caídas, e os espinhos estão crescendo com aquela mesma palavra que recebeu da manhã. Eu diria o seguinte, que o terreno espinhoso é o terreno do ser espiritual tentando resolver as coisas de forma natural. O ser espiritual tentando resolver as coisas de forma natural. Sabe por que muitas vezes a gente diz, meu Deus, mas a gente fica vislumbrado com coisas espirituais que acontecem?
Porque a gente resolve tantas coisas no natural, tantas coisas no natural, quantas coisas no natural. Doente, vou no médico, tal. E nunca, primeiro o espiritual, que aí quando a gente faz isso e acontece um negócio, a gente diz, meu Deus, que maravilhoso. Mas essa é a realidade do ser espiritual. O espiritual veio primeiro. O espiritual veio primeiro. E isso foi restaurado na nossa vida, amém? Amém. 2 Coríntios 5 diz o seguinte, assim, de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo, já não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo é a sua forma de resolver problemas, a minha forma de resolver problemas, a minha forma de encarar os problemas, a minha forma de viver se fez nova. Aquele meu perfil, aquele meu jeitão, tudo se fez novo. Eu sou amável agora, você é amável agora, você é paciente agora, você é bondoso agora, você é generoso agora, você é amoroso, você é um pacificador. Você é feliz, você tem paz. Você não é mais aquele que não dorme à noite. Chega, Deus, eu declaro em o nome de Jesus, todos aqueles que sofrem com insônia, todos aqueles que não conseguem dormir à noite por preocupações da vida, por questões dessa terra. Deus, essa vida não é mais para quem vive em Cristo Jesus, não é mais para você. Eu declaro sonos abençoados, sonos que restauram o corpo físico, sonos que não precisam de remédio, em o nome de Jesus. E o último lugar a ser semeado é um terreno bom. Faz assim, ó, bate no peito aqui, ó. Eu sou um terreno bom. Diz para a pessoa do seu lado aí, eu sou um terreninho maravilhoso. Vamos ler aqui o que a palavra diz sobre o terreno bom. Nós somos terrenos maravilhosos, nós somos feitos bons. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. Esse lugar que nós lemos, e às vezes a gente diz, e até alguns lugares canta, voltar para o jardim. Que voltar para o jardim? Nós estamos assentados nas regiões celestiais, não precisamos de voltar para jardim. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. O terreno bom, todavia, a parábola diz, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Cada semente lançada voltou 100 sementes. A explicação, no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e a entesouram. Olha essa versão, entesouram. E com perseverança frutificam. Essa palavra perseverança significa frutificam, frutifica na segunda, frutifica na terça, frutifica na quarta, frutifica na quinta, frutifica na sexta. E não é que eu preciso ir de novo na celebração, não, você vai porque você vai lá abençoar e glorificar, porque você frutifica no sábado, no domingo. Não tem essa de frutificar só no domingo, só na segunda, só na conferência, não existe isso. É agora, é todo dia, é todo momento. Caminhando para o final aqui então, só que existe uma distinção no terreno bom. Diz assim, uma distinção. Tem uma distinção. A distinção não é relatada em Lucas, tá? Lucas, ele diz o seguinte, que a colheita, ela é feita a 100 por 1. Pode ser o próximo. Aqui eu coloquei, são os 3 trechos da parábola, tá? Nos 3 evangelhos. Lucas, lá no capítulo 8, ele diz que a produção foi a 100 por 1, a colheita. Mateus, o evangelho de Mateus, ele relata aqui, ó, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Marcos diz a mesma coisa, finalmente outras partes caíram em uma terra que germinou, cresceu, ofereceu grande colheita, 30, 60 e 100 por 1. Pode ser o próximo já.
Vou explicar esse diagrama aqui para vocês, tá? Mas o Espírito está falando já com cada um. Existe na nossa vida como espiritual, a gente foi feito, não foi feito uma criancinha assim, espiritinho. Não, foi o Elias assim, espiritão assim, foi nós, nós no Espírito nós somos assim, tá? É o Elias, até ia pedir para você vir aqui na frente, mas está curto o tempo, deixa lá. O Elias, depois você olha para o Elias lá. Nós somos feitos assim. Nós não precisamos, nessa vida aqui, fazer mais nada para melhorar o que Deus fez. Não, estamos num lugar. Agora, você concorda comigo? E se você não concorda, eu vou falar por mim só. A gente precisa aprender a viver nesse lugar aqui. É aprendível, tá? Viver nesse lugar aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer para viver nesse lugar aqui é parar de achar que aquela voz dentro de nós é da coisa da nossa cabeça. Pare com isso. Pare com isso. Aquela voz que fala para você assim, ei, fala com aquela pessoa ali, que você encontrou na rua, fala para ela, diz para ela tal questão. Essa voz não é mais da tua cabeça, essa voz é o Espírito. Se você ainda tem dúvida dessas questões, você vai para onde? Vai para a palavra, porque o Espírito, ele fala da verdade. Ele fala da verdade. Então ele testifica isso no seu coração. Se você tem dúvida, se você sente o seguinte, ei, estou passando perto aqui do Claudinei, e tem alguma coisa dentro de mim falando assim, pô, dá um abraço no Claudinei, eu falo assim, pô, Claudinei, você é amado. Você vai achar que isso é do diabo? Mas da onde? Da sua cabeça? Menos ainda. Vai dizer, Claudinei, você é muito amado, meu irmão. Você é do Espírito. Você é muito amado. E sabe o que acontece com nós? Que saímos desse lugar de dois aqui, almas viventes, e passamos a viver aqui. Nós estamos aprendendo daí como viver lá em cima. Como viver desse lugar. Como enxergar as coisas desse lugar. Você é esse cara aqui, quando recebe Espírito. Amém? E aí você consegue, com o seu Espírito, domina a sua alma. Você domina. Não, os sentimentos, as situações, elas não te pegam mais não. Você sabe que a paz, que excede todo entendimento, está na tua vida. Você sabe que aquele que é o maravilhoso, ele habita em você. Você sabe que você tem amor, você sabe disso. Você sabe que você está nesse lugar aqui. Mas você para no sabe. Você não fala, você não declara, você não traz à existência aquilo que você sabe. E a sua colheita para aqui, 30. Esse exemplo 30 e 60, não tem matemática aqui, não tem lógica. É só uma questão de dizer para você o seguinte: você está aquém do seu potencial. O seu potencial é mais. A pessoa que entende tudo isso, entende que ela é amada, entende que tudo que ela faz prospera, tem isso como um tesouro no seu coração, entesourou isso, tem saúde celestial, entesourou essa verdade, e declara de manhã, não tem nada acontecendo, mas eu vou lá e vou declarar: Senhor, eu declaro sobre o meu trabalho, hoje será um dia produtivo, hoje será um dia bom, hoje será um dia em que tudo que eu toco prospera, tudo que eu toco faz. Eu declaro isso, eu declaro que as vendas, aquele cara que eu estou indo lá vender, ele não vai querer baixar o preço, não, ele vai dizer, vou te pagar isso daí, vou te pagar à vista, ainda aqui, Eu declaro isso daí, e você começa a declarar as verdades, você começa a declarar sobre as situações da posição em que você está. A sua colheita muda, não tenha dúvida, mas não é porque você faz essas coisas, não é por fazer, não é porque você faz, é porque fazendo é inevitável a colheita, é inevitável, é incontestável a colheita. Você diz para o demônio, sai, e o demônio sai. E aí nós chegamos no 100 por 1. O 100 por 1, ele é exemplificado em até alguns textos da palavra. 100 por 1 é quando você recebeu,
você sabe, você domina a sua alma, você declara, você já experimenta desse fruto, mas não para aí, isso transborda. Esse fruto seu, da sua empresa que você vendeu, já virou para o Claudinei, já virou, já passou, transbordou, passou, foi para outras pessoas, está abençoando outras pessoas, e você completa um fluxo que não para em você, e esse é o 100 por 1, é o máximo do seu potencial, não para em você, mas você aproveita, mas não para em você, vai, vidas, pessoas, tem uma palavra nessa noite que eu vou declarar para alguma pessoa aqui, não sei quem, que está querendo abrir um grupo familiar, ou pensou isso no seu coração. Se você pensou isso no seu coração, abrir um grupo, ou agora eu estou falando, você, opa, grupo, vou abrir, vou dizer um negócio aqui, ó. Tem duas coisas que eu vou dizer, eu já tinha esquecido de uma, eu vou falar dessa, fala outra. Essa do grupo familiar é o seguinte, você vai abrir um grupo familiar, eu não sei se você queria comprar uma casa, ou um lugar maior, pronto, você vai abrir, vai acontecer, casa, lugar maior, vai começar, o Espírito vai começar a falar com você, você nem pensar, não, eu amo o meu lugar onde eu moro, não, o Espírito vai começar a falar, e a outra coisa que eu vou declarar e dizer aqui sobre a igreja, sobre vocês, existe algo sobre esses dias na nossa igreja, maravilhoso, que é o seguinte, você vai abrir a sua palavra, algumas pessoas precisam ouvir isso nessa noite, que já estão fazendo isso, você vai abrir a sua palavra, mas você não entendia algumas coisas antes, você não recebia, as coisas vão começar a pular, as coisas vão começar a subir, eu declaro isso, Deus, sobre aquele e aquela que estão abrindo a sua palavra, lendo os seus textos pela manhã, lendo ali, meditando na palavra, com a sua palavra na mente, Deus, muito além do que todo entendimento, muito além do que toda escola, eu declaro saltando, transbordando sobre essas pessoas, preciosidades, tesouros da tua palavra, frutificar 100 por 1, é a palavra que está sobre a nossa igreja, amém? É a palavra da nossa igreja, frutificar 100 por 1, frutificar 100 por 1 é a palavra que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, é a palavra de um fluxo que não para em nós não somos aqueles do terreno rochoso, nós não somos aqueles do terreno espinhoso, mas nós somos aqueles do bom terreno, que produzimos, não 30, não 60, mas 100 por 1, João 4, não sei se eu passei esse, mas vai lá, 13, e Jesus afirmou-lhes, outra palavra sobre a nossa casa, quem beber desta água, terá sede outra vez, falando para a samaritana, mas aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna, meus irmãos, que eu esqueci o nome, mas eu declaro sobre vocês agora, que eu estava aqui com essa palavra no meu coração, existe em vocês uma fonte de águas vivas, a jorrar para a vida eterna, amém? Declaro tudo que essa fonte traz, de paz, de alegria, tudo aquilo onde essa água cai e rega vida, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Essa palavra é sobre a nossa igreja, essa palavra é sobre a nossa vida. Dai e dar-se-vos-á uma medida boa, sacudida, recalcada e transbordante. E você sabe por que Lucas, e aqui nós vamos terminar, vou chamar o Lucas, vem Lucas. Você sabe por que Lucas, ele não fala 30, 60, 100? Não vou fazer você ir para lá na escola, né? Vou contar essa aqui agora. Sabe por que Lucas fala só 100? Ele diz, multiplicará 100 por 1. E essa é a nossa palavra sobre a nossa vida. Porque Lucas escreveu sobre aquele que é perfeito. Lucas escreveu sobre o homem 100% Deus. Jesus, o homem perfeito. A perfeição, Lucas escreveu sobre isso. E o que é perfeito? Multiplica em abundância. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos e eu declaro nessa hora
Deus, eu declaro nessa hora, Deus, esse fluxo aqui, Deus, esse transbordar, Deus, na vida natural, na vida do trabalho, do cotidiano, ali do dia a dia. Eu declaro sobre as empresas, eu declaro ideias ainda estão no papel, situações que as pessoas estão pensando ali, será que é para eu empreender, será que é para eu fazer, tem uma voz dentro de você, meu irmão, abre a palavra, abra a palavra, tesouros vão sair da palavra nesses dias, tesouros vão sair e confirmações vão vir da palavra, o Espírito confirma a verdade, o Espírito confirma a verdade. Eu declaro dons espirituais agora estão sendo derramados. Deus, aqueles que clamavam nesses dias por dons, cura, espírito de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, fé. Deus, eu oro o Espírito Santo nessa hora. É cada um, aquele que está pedindo, pedir e dar-se-vos-á. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. A nossa colheita é 100 por 1. Deus, obrigado por esta igreja, obrigado por este lugar, obrigado, Deus, porque muitas vidas aqui chegarão. Nós declaramos, não haverá espaço nesse lugar, serão muitas celebrações, serão outras. Você que nos assiste, você multiplica 100 por 1, em o nome de Jesus.